Eu descobri o livro de Urântia junto com os meus familiares, que meu pai, meu irmão, meu tio, minha tia, nós líamos muito em conjunto o livro de J.J. Benítez, O Cavalo de Troia. E até que quando chegamos um dia, meu tio numa livraria encontrou o livro de Urântia e deu de presente para nós todos, cada um deu seu livro e começamos a reunir a família sobre o livro. É a coisa mais reveladora que a gente encontrou. Existe a nossa vida, uma vida antes do livro e uma depois do livro de Urântia. Bom, eu descobri o livro de Urântia, na época que eu lia J.J. Benítez, e por intermédio de um amigo meu, Geraldo Ferreira Neto, que ele tinha lido o livro antes e, muito curioso, foi querer saber o que estava por trás de todas aquelas histórias. E ele descobriu o livro de Urântia. Depois que ele começou a ler e frequentar as reuniões, ele começou a falar para mim. Teve uma época que eu achei que ele era meio doido da cabeça, mas eu conheci o livro através desse meu amigo, o Geraldo Ferreira Neto. Bom, eu descobri o livro de Urântia, na realidade, sem querer. Eu sou um leitor do J.J. Benítez e quando ele escreveu o último livro, o 9, ele comentou alguma coisa sobre a palavra Urântia e que algumas fontes de inspiração dele, e eu fui atrás desse Urântia. Eu tenho pouca habilidade com o computador e fui perguntando aqui e lá e pesquisando depois que aprendi direito e cheguei nesse livro de Urântia, que era difícil inclusive de achar o livro de Urântia. Essa é uma dificuldade que eu encontrei de comprar o livro. Tive que encomendar o livro e, como no último livro do J. Benítez, ele descreve a festa do casamento, e eu fui direto na parte de Jesus, que foi a parte que eu comecei a ler, e era muito igual ao que estava escrito no J.J. Benítez. Só que com uma diferença, o livro tinha muito mais tempo de existência do que o livro do J. Benítez. Bom, eu conheci o livro de Urântia através de uma pessoa que eu convivia intimamente e foi mais ou menos em 2000. Até era algo assim um pouco estranho, né? Não gostava do exagero, né? Às vezes a gente tinha bastante polêmica e relutei bastante em ler. E foi ler quando eu tive como uma espécie de um sinal, né? Eu abri voluntariamente o livro uma hora após uma discussão e aí eu fui cair num documento que falava 1111, dos seres intermediários. Isso me chamou muita atenção e foi o que fez eu ler esse livro. Eu descobri o livro de Urântia em 2006, numa pesquisa pessoal minha. Eu estava procurando um novo livro do J.J. Benítez, e aí de repente eu me deparei com o livro de Urântia e alguém falando: olha, o J.J. Benítez está copiando esse livro, que eu já achava o J.J. Benítez ótimo. Eu falei, se ele está copiando é porque deve ser melhor. E quando eu conheci o livro de Urântia, eu fiquei maluca. Falava de um Deus que era exatamente o que eu sentia dentro de mim e eu não tinha encontrado em nenhuma religião. Bom, eu cheguei ao livro de Urântia através da obra Cavalo de Troia de Benítez. E foi um livro que me chamou muita atenção, é uma obra muito interessante, fala bastante de Jesus. E eu me interessei pela obra e descobri que o Benítez estava sendo acusado de plágio. Então eu imaginei que se aquele plágio era bom, o original devia ser melhor ainda. E fui atrás, descobri que então o livro de Urântia é o que tinha servido para fazer a obra do Benítez. Então, o livro de Urântia veio até mim através de uma palestra que eu escutei sobre o livro, né? Que alguém mencionou o livro e eu fui procurar na internet. E encontrando na internet, comecei a ler, a princípio o que me interessava, e depois achei assim o conteúdo muito interessante, comecei a ler e para mim fez muito sentido tudo aquilo que estava sendo escrito. Fui fazer na internet uma pesquisa a respeito
da rebelião de Lúcifer. E eu encontrei um capítulo muito interessante, uma coisa bem cabível e lógica de como foi que aconteceu esse fato. Fazia parte esse capítulo de um livro chamado Livro de Urântia. E que era um livro enorme, com 100 e quase 200 capítulos. E esse livro físico tinha mais de 2.100 páginas. Então eu comecei pela parte de Jesus e de alguns assuntos que eu estava mais familiarizado. Eu descobri o livro de Urântia, conheci através do meu marido, Geraldo Magela. Ele descobriu pela internet e eu aprendi muito mais com ele falando do que mesmo lendo o livro. Acho que como a maior parte dos leitores do livro de Urântia, pelo menos uma boa parte, eu descobri o livro a partir das leituras de Benítez. Eu procurei descobrir, na verdade, qual era a orientação, qual era a fonte que ele utilizava para os livros deles, e acabei descobrindo que ele acabava fazendo menção ao livro de Urântia, e eu procurei buscar. Bom, eu descobri o livro provavelmente através do Benítez, mas certeza eu não tenho. Eu li muitas coisas, e entre as coisas que eu li, estava escrito em alguma delas lá sobre o livro de Urântia. E eu tive procurando esse livro por mais de um ano e não achava quem me falasse sobre o livro de Urântia, não conseguia saber aonde encontrar. E um dia na feira eu estava lendo um livro do Benítez também, que chamava o Livro dos Sonhos. E se aproximou alguém e começou um diálogo rápido, estranho. E esse homem me falou a respeito do livro de Urântia e me explicou detalhes. Ele sabia mais do livro na época, isso já faz anos, do que eu sei agora. O homem, pelo jeito, conhecia muito, mas não sei quem ele é, nunca mais vi. O livro de Urântia foi descoberto por mim de um modo que, de fato, foi o livro que me descobriu. Porque eu fui à casa de uma amiga, sem nenhum propósito particular, especial, e ela trouxe até mim o livro de Urântia e me apresentou. Na hora que eu vi, era um original em inglês, um dos poucos que havia no Brasil, no início da década de 1980. Eu reconheci como sendo uma obra de nível superior. Reconheci que não era de origem humana e me interessei muito. Como o livro não era meu e eu também não tive acesso posterior, eu esperei pacientemente por algumas décadas por ele. E até que eu encontrei em espanhol, uma amiga o trouxe dos Estados Unidos assim que saiu a edição em espanhol. E eu li todinho 2 vezes em espanhol.